Olá, meus queridos irmãos e amigos da Igreja Adventista Central de Quixabeira. Quero parabenizar a igreja pelos seus 65 anos de existência, como marco da verdade de Deus nessa localidade. Hoje me encontro distante, o tempo passou rápido, mas sinto saudades da minha querida igreja, da minha terrinha, dos meus amigos e familiares e de todos vocês, membros dessa querida igreja. Foi-me solicitado que relatasse alguns fatos de que tenho lembrança de como funcionava a igreja naquela época. Gostaria de começar relembrando que a igreja teve sua origem em Pasto Novo. Para irmos aos cultos, quer fosse aos sábados, quartas e domingos, andávamos a pé cerca de 12 quilômetros, ida e volta, para as reuniões, e ninguém chegava atrasado aos cultos. No período entre a escola sabatina e o culto, ou a lição da escola sabatina propriamente dita, havia uns momentos chamados recapitulação, onde se estudava ou reestudava a lição da semana anterior. Assim, os princípios e conceitos da lição anterior ficavam mais firmemente estabelecidos em nossa mente. À tarde de sábado, tínhamos a classe bíblica que era dirigida pelo irmão Trajano Gonçalves Neto. Além da classe em si, tínhamos deveres de casa. Tínhamos que saber de memória Salmo 23, Salmo 91, as bem-aventuranças, os 10 mandamentos e os 66 livros da Bíblia em ordem cronológica. Até hoje conservo na memória os 66 livros da Bíblia em sua ordem. Campo Verde. Algo que marcou-me profundamente com relação à igreja naquele tempo é que a Santa Ceia era realizada a cada 3 meses. A cada 13º sábado, todas as igrejas da região se dirigiam para lá, porque era a sede do distrito. Usávamos roupas novas porque era uma ocasião especial. Mas o que mais marcou esse período foi que nos momentos que antecediam a ceia, durante o lava-pés, havia um pedido de perdão por faltas cometidas, lágrimas de alegria eram vertidas por pecados perdoados, reconciliações feitas e relacionamentos restabelecidos. Então, e somente então, voltávamos à igreja para participar do pão e do vinho. Uma vez por semana, muitos de nós íamos à Fazenda Campo Verde de Jovito Souza Novaes para lá ouvir as mensagens da Voz da Profecia transmitidas pelo pastor Roberto Rabelo através do único aparelho de rádio que havia na região. Quixabeira. Não tenho muita lembrança, ou praticamente nenhuma, de quando foi estabelecida ou construída a igreja aí, porque em 1965, aos 20 anos de idade, saí daí e fui morar em Salvador para colportar. E desde aquela época até hoje, não mais tive o privilégio de residir na minha querida terrinha. Mas, todos os anos, uma vez por ano nas férias, estava presente aí para rever os amigos, os familiares
e participar das atividades da igreja. Naquela época, aos sábados à tarde e às vezes durante a semana, saíamos em cima de carroceria de caminhão para levar o evangelho a localidades onde não havia presença adventista. Durante o trajeto, cantávamos e orávamos. Tínhamos um pregador não alfabetizado, o irmão Albertino. A sua esposa lia os textos da Bíblia e ele fazia os comentários e as aplicações alusivas ao texto lido. E desta forma, almas eram convertidas e entregavam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Além do irmão Albertino, tínhamos o irmão Satu, que era alfabetizado, mas um homem extremamente simples e que na sua simplicidade conseguia transmitir os conceitos do Evangelho e as pessoas se rendiam também aos pés de Jesus. Pregadores outros, alfabetizados, me recordo de José Gonçalves, Joaquim dos Santos, Trajano Gonçalves Neto, Joel Santos, Agnello Neto, Joaquim dos Reis e outros. Os cultos de sexta-feira ao pôr do sol e do sábado também eram realizados na igreja e todos os irmãos compareciam em massa. Eram momentos alegres onde agradecíamos a Deus pelas bênçãos da semana finda e recebíamos com regozijo e louvor a Deus as santas horas do sábado. Os cultos de quarta-feira, domingo, eram realizados às 19h30. Mas às 19 horas, portanto, com 30 minutos de antecedência, todos os membros da igreja estavam presentes para, durante 30 minutos, cantar e louvar a Deus. O culto de sábado, que normalmente sempre foi às 9 horas, chegávamos às 8h30 para cantar e render louvores a Deus. Com relação à minha conversão, foi da seguinte forma. Quando criança, minha mãe já frequentava a igreja adventista e eu a acompanhava. Ao chegar à idade dos 12 anos, sendo que até então eu havia abraçado a fé de minha mãe, tive que decidir por mim mesmo se continuaria na igreja ou abraçaria uma outra filosofia religiosa. Mas jamais me arrependi de ter permanecido na igreja até hoje. Fui batizado no rio Jacuípe pelo saudoso pastor Antônio Pereira da Silva. Se pudesse deixar um conselho, diria o seguinte: embora estejamos vivendo hoje numa igreja considerada moderna ou pós-moderna, o conselho é que vivamos os princípios da nossa fé, estabelecidos pelos nossos pioneiros, a maioria dos quais já descansam em Cristo. E que sejamos unidos aos que ainda vivem e mantêm hasteada a bandeira do Evangelho. Duas promessas. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Minha promessa predileta. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo
assim como Ele é. Que conservemos em nossa mente a bendita esperança da gloriosa volta de Jesus. Fiquei sabendo recentemente do falecimento da nossa querida irmã Rosa, esposa do nosso saudoso irmão Albertino. Nossas condolências aos familiares e a todos os irmãos da igreja. E o apelo para que sejamos fiéis, como ela foi e como outros foram, e assim haveremos de nos encontrarmos brevemente na gloriosa manhã da ressurreição dos fiéis. Que Deus vos abençoe e continue firme na carreira cristã. É o nosso desejo e oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvi da bela história que Jesus desceu